Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1 do versículo 22 diz assim, capítulo 1 versículo 22 diz assim, o qual também, 21, vamos ler o 21. Mas os que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Eu escrevi assim: o selo do Novo Testamento é atribuído ao Espírito Santo, dando referências que foi marcado como propriedade de Deus. Quando uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela passa a se tornar propriedade exclusiva de Deus. E isso que nós vamos mostrar aqui na Bíblia, 3 tipos de selo na vida de uma única pessoa só. E a gente vai aprender sobre isso. Por isso que aqui nesse 1 Coríntios fala que Deus nos ungiu. Quem nos ungiu é Deus. Então é Ele que nos unge. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu tenho a unção de pastor. Tem uns que é pastor, se levanta da pastor da noite por dia, mas não tem a unção de Deus. Foi a pessoa que se se dominou. Tem pessoas que é missionário, profetas, acorda no outro dia e fala assim, hoje eu sou profeta. Mas não recebeu a unção. Se não recebeu a unção, então não foi ungido por Deus. Porque a unção cai sobre a vida de uma pessoa quando é a confirmação de Deus. Por exemplo, os obreiros. A pessoa é chamada para a obra e tudo, faz parte da obra, de repente é chamada para fazer a obra e é derramada a unção. Quando é derramada a unção, o óleo, que é este óleo aqui, quando é derramado, está confirmando a unção de Deus na vida da pessoa. É bem por isso aí. Então não é tipo assim, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo. Não, primeiro tem que ter a unção. Por isso que é importante na igreja, qualquer tipo de trabalho que foi feito, seja obreiro, diácono, seja tia de escolinha, seja qualquer forma de trabalho, mesmo de dentro da igreja, tem que ter uma unção derramada para que haja o quê? A unção de Deus e a responsabilidade. Então, quando a unção é derramada, é uma responsabilidade. Amém? Davi, ele foi ungido. Davi foi ungido a rei. Só que, para ele se tornar rei, levou ainda 40 anos para ele se tornar rei. Então, ele foi ungido, mas não foi ser rei. Então, ele levou 40 anos ainda para depois ser rei. Porque antes ele tinha Saul, e Saul recebeu também a unção de Deus. Até que depois que aconteceu todos aqueles feitos, Saul, Deus rejeitou a Saul porque ele desobedeceu a Deus. Quando Deus rejeita o obreiro, quando Deus rejeita o pastor, quando Deus rejeita aquele que ele ungiu, ele pode continuar fazendo até a obra, mas sem a cobertura espiritual. Fora. Por isso que a gente vê em muitas igrejas, então assim, tem gente que está na igreja, está deixando o mundo entrar, que nem eu comentei até na igreja lá, o pastor ele até estava do meu lado, falou, pô, é verdade, que não é o mundo que entra na igreja, é o mundo que entra dentro do líder. Agora, por que o mundo entra dentro do líder? Porque ele já foi rejeitado por Deus. Aí quando ele é rejeitado por Deus, ele não tem mais o que falar, não tem o que pregar, não tem mais a unção do Espírito Santo para dar mensagem. Aí ele vai ter que deixar o mundo tomar conta para ele passar. Então olha a importância de uma unção e olha também a importância de a gente ter o selo, o batismo com o Espírito Santo. Amém? E a gente vai falar sobre isso tudo. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus aí, pede para Deus aí, você mesmo no seu lugar, pede para Deus aí abençoar, ministrar no teu coração. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu entro na tua presença nesta manhã, Senhor, e peço para que o Espírito Santo
Venha, meu Pai abençoado. Senhor, eu estou tão afligido do Espírito que não falei pela manhã. Veja só, Senhor, eu entro na Tua presença pela manhã. Foi isso que eu disse, sabendo que à noite, porque isso me lembra um louvor que diz: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de Ti. Isso é maravilhoso, meu Pai. Por isso que eu peço que nessa noite fale no coração do Teu povo. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Suas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva essa mensagem. Fala no coração de cada um deles. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Desculpe sua mão e palmas para Jesus. Isso. Graças a Deus. Pode se assentar. Então vamos procurar compreender o significado do selo do Espírito para as nossas vidas. Porque não basta você somente vir na igreja e só se batizar nas águas, se você não se interessar de ter o Espírito Santo. Não basta. Por isso que eu sempre falo, está lá na Bíblia, certinho, aquele que for batizado será salvo. Então tem um pronome diferente, ele fala será. O verbo está diferente, está falando de será, não está falando que você vai ser. Você será. Por que fala que você será? Porque a partir do momento do batismo, você vai começar a andar na presença de Deus. Você abandonou tudo o teu pecado, a velha mundana, você não fez mais nada de coisa errada, por mais que ainda seja pecador, mas você não vai mais viver na prática do pecado, então você vai caminhar conforme as Sagradas Escrituras. Aí entra lá para o futuro, será salvo. Por isso que quando a pessoa se batiza, se entrega, é necessário sim que ela possa buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo entre dentro da pessoa, para que ela seja uma propriedade exclusiva de Deus. Então uma das primeiras marcas do selo do Espírito Santo é a marca de propriedade. Então o tema da mensagem é o selo do Espírito. Então a gente vai falar primeiro sobre a marca da propriedade. Nos tempos antigos, os escravos, eles eram marcados, eles tinham uma marca, e por mais que eles fugissem, quando outros pegavam, não tinha como ficar com aquele escravo, porque ele tinha uma marca. E quando a pessoa era marcada, é porque significa que essa pessoa era servo de alguém é dono daquilo. É que nem, por exemplo, os produtos que a gente compra. Cada produto tem uma marca. Ninguém pode usar aquele produto por causa da marca. Por quê? Porque a marca é da pessoa. Então alguém é dono daquilo ali. Então o selo do Espírito Santo é a marca da propriedade. Abre comigo em 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente de Coríntios aí. 2 Timóteo do capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 19. Isso daqui é muito interessante, irmãos. Você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Quando a gente se torna propriedade exclusiva de Deus, o diabo pode tocar em tudo, menos na tua alma. Ele pode tocar em tudo, menos na tua alma. Quando o diabo foi lá fazer um desafio com Deus com relação a Jó, Deus falou: você pode tocar em tudo, mas você não pode tocar em Jó. Você não pode tocar na vida dele. E se você conhece a história, você vê que Jó, ele era um homem rico, ele é um homem temente a Deus,
mas tudo para ele foi a ruína a partir daquele momento. Mas ele não desistiu, ele ainda continuou gloriando a Deus, mesmo na lepra, perdeu a família, teve a sua vida arruinada pelo diabo, mas ele não perdeu a vida. Por quê? Porque era sim uma propriedade exclusiva de Deus. Então vamos ler comigo aí no versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha o selo: o Senhor conhece os que são seus, vírgula, olha só, o Senhor conhece os que são seus. Então não sou eu que conheço você, não é você que me conhece, não é tua mãe que te conhece, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então, se o Senhor conhece os que são dele, é porque recebeu essa marca de sua propriedade exclusiva. Então a pessoa, ela aparta-se da iniquidade, ela se aparta do mal, ela não pratica mais pecados, ela não vive mais a prática do pecado. Ela muda toda a tua vida, ela muda toda a tua rotina. Por causa do quê? Porque ela se torna uma propriedade exclusiva de Deus. Então isso significa que os crentes em Jesus são propriedade particular de Deus. Amém? Veja, não é bom isso aí? Ser uma propriedade particular de Deus. Irmão, se você sente que é uma propriedade exclusiva de Deus, você não tem que ter medo de nada, não. Não precisa ter medo de ameaça. Fizeram uma bruxaria aqui, fizeram uma macumbaria lá, fizeram isso, fizeram aquilo. Não esquenta a cabeça com isso, não. O que vem volta, irmãos. Eu falo isso com toda certeza, porque da vida que eu vivia, eu sabia disso daí. Vinha e voltava, daí a gente descobria por quê. Porque o cidadão era crente. Era uma propriedade exclusiva de Deus. Então, quando você se torna uma propriedade exclusiva, pode vir o que for, nada pode tocar na tua alma, nada. Ele pode até tocar em qualquer coisa, mas na tua alma não toca. Diga graças a Deus. E tem mais ainda, vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, vamos um pouquinho mais para frente. 1 Pedro capítulo 2, olha só. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Isso aqui é muito interessante, até porque eu falando desse selo, pode ser que no domingo eu vou falar muito sobre a marca da besta, com mais ainda a marca de Deus. Eu estou provando na Bíblia para muita gente que tudo é espiritual. Por exemplo, esse dia o Giovanildo, quem viu lá, ele fez uma pergunta lá no grupo, perguntando, que teve uma conversa e fez lá nos seus alunos, e daí ele não soube responder, e ele pegou e falou, não, vamos fazer lá no grupo, para ver o que vão responder, o que os pastores respondem. E foi a mesma pergunta que eu fiz hoje para o meu cunhado, e já fiz muita pergunta para muita gente, perguntando, aquela marca que foi colocada em Caim, porque depois que Caim matou o seu irmão, aí ele ficou com medo e tudo, né? Aí Deus pegou, deu uma marca para Caim, para que todo mundo visse aquela marca, que não matasse ele. Só que alguns teólogos, alguns estudiosos falou que essa marca era uma pinta preta. Por isso que diz que são os africanos. Quer dizer, antibíblico. Não tem nada na Bíblia. E na Bíblia também não se refere a que tipo de marca que ela foi colocada. Só que Deus, tudo é espiritual. Tudo. Aí eu cheguei e falei, não, mas essa marca é a marca espiritual. Mas tem gente que fala, mas não faz sentido, pastor. Faz sentido se a marca é espiritual. Por exemplo, foi que eu coloquei lá. Quem já ouviu essa expressão? Tá até na internet, os outros colocam assim, dê graças a Deus hoje, porque Deus era para acontecer coisas horríveis com você, não aconteceu porque Deus esteja na frente. Quem já ouviu isso daí, essas frases assim? Então, se você tem essa marca,
tendo essa propriedade, às vezes pode estar acontecendo coisas preparando contra você, mas Deus já foi lá na frente e já resolveu o negócio. É que nem eu falei para eles, ele estava tanto com essa marca espiritual, que se tivesse alguém querer fazer algo contra ele, esperando ele, porque era floresta, né? Esperando ele na floresta, em cima da árvore para dar o bote, de repente ele passava e eles não viam. Eles não viam. De repente eles passavam, eles não viam. Ou de repente, antes de chegar, Deus já enviou um anjo lá na frente para derrubar, para que ele pudesse passar. Eu falo que é tão espiritual que se os caras que é satanista usam esse tipo de coisa, eles também têm uma marca que é espiritual, que deixa eles invisíveis. Tem. Se acontece com esses caras, por que não acontece com Deus? Até porque Satanás também quer copiar Deus. Então ele quer fazer a mesma coisa. Por isso que eu falo que essa marca é totalmente espiritual. Por quê? Porque tudo vem do Espírito Santo. Aí leia comigo aí no versículo 2. Versículo 9. Olha só. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então hoje todos nós somos sacerdotes reais, todos. Nós somos responsáveis até pela nossa casa, pela nossa família. Nós todos somos servos de Deus porque nós fomos chamados, nós saímos do mundo das trevas para nós estar na luz. Aí eu olhando isso daqui, até escrevi aqui, que os crentes, eles são separados do mundo a fim de pertencerem totalmente a Deus. E se eu fosse falar da marca da besta no Apocalipse, lá no Apocalipse, no livro do Apocalipse, existem coisas que vai acontecer que só vai atingir aqueles que têm a marca da besta. Só aqueles que têm a marca da besta. Porque os que já têm a marca da besta já declararam que fazem parte do governo do anticristo, que já estão mesmo com o diabo e levado. Porque ele também vai colocar a marca nos que são dele. Cada um de nós fomos escolhidos por Deus. Agora resta saber se eu queira ficar ou não. Porque se eu não fico, eu vou ter uma outra marca. Ou eu tenho a marca de Deus, que eu seja propriedade dele, ou eu vou ter a marca do diabo. Aí eu vou ser a propriedade dele. Aí eu vou ser. Então não tem esse negócio que eu não sou de ninguém. No espiritual não existe isso. Quer ver? Ainda tem mais. Vamos lá, volta lá no 1 Coríntios capítulo 12, que fala mais sobre essa marca da propriedade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. Diz assim: portanto vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, somente quem recebe a Jesus Cristo e o declara como o Senhor de sua vida é que tem o selo do Espírito Santo. Então, se eu consigo falar claramente, declaradamente, que Jesus é de fato e de verdade o meu Senhor, e falo isso para todo mundo, não só na igreja, no meu trabalho, na minha casa, nas minhas redes sociais, quando eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, isso significa que eu já estou com o selo do Espírito. Isso significa que eu já tenho esse selo da propriedade, que eu sou propriedade exclusiva dele. Ninguém pode roubar, ninguém pode pegar isso daqui, ninguém tira. Jesus fala: ninguém vai arrebatar vocês das minhas mãos. Por quê? Porque eu sou uma propriedade exclusiva, porque nós temos que ser uma propriedade exclusiva de Deus, e esse é um dos selos, amém? Diga graças a Deus, palmas para Jesus, isso. E ainda, além dessa marca de você ter essa marca da propriedade, ser exclusiva de Deus, aí também entra também esse selo como a marca da santidade.
Olha a importância do crente andar em santidade. Êxodo, vamos lá. Êxodo capítulo 39. Esse aqui é o único versículo que, se eu ler rápido, ninguém vai entender. Mas é Êxodo 39, 30. Até porque esse nome aqui, ele já me veio em minha mente alguns anos atrás. E de repente, com relação ao selo e oração, veio de novo esse nome. No versículo 20, do Êxodo 27, se não me falha a memória, também fala a mesma coisa. Então isso aqui está mexendo comigo. Fizeram também a folha da coroa, de santidade, de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. Então esse selo, quando a pessoa recebe esse selo do Espírito Santo, ele também recebe esse selo da santidade. Santidade ao Senhor. Santidade para o Senhor. É a hora que eu me torno uma pessoa santa. Mas o que é ser santo? Santo significa separado. Esse é santo, significa separado. Não quer dizer que eu sou santinho do pau oco, que eu sou santinho daqui, santinho dali, que eu sou melhor. Não. Santo significa separado. Eu não faço mais parte do pecado. Eu não faço mais parte das coisas do mundo. Ser santo é ser propriedade exclusiva de Deus. É a hora que Ele chega no meio e separa. Esse é meu. Porque eles buscaram o selo, eu marquei eles como minha propriedade, agora eles têm o selo da santidade, então este é meu. E aqueles ali já não me pertencem ainda. A hora que eles quiserem, esse lado, quiserem voltar para Jesus, ouvir para Jesus, aí ele vai lá e puxa e tá. Agora você vem fazer parte comigo. É o selo da santidade, quer ver? Ó? E fala mais ainda lá em 2 Coríntios, vamos lá. Rapidamente, 2 Coríntios capítulo 7. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 7. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1. Nós hoje somos sacerdotes do Deus vivo e podemos ministrar em sua presença, mas a única exigência do Senhor é a santidade. Então Ele exige que nós andem em santidade. Então vamos ler aqui. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então isso significa que devemos romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Então, se eu já estou com esse selo, a propriedade, e passo a viver uma vida de santidade, eu tenho que lutar todos os dias. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, não é só na semana de Santa Ceia, não. É todos os dias eu tenho que rejeitar a minha carne. É todos os dias eu tenho que rejeitar a minha vontade. É todos os dias que eu tenho que fazer essa exigência comigo mesmo, para que eu possa permanecer na santidade, separado para Deus. Amém? Quem está compreendendo? Quem está entendendo? Estão entendendo mesmo? Estão entendendo mesmo? Ou posso explicar tudo de novo? Estão entendendo? Então a gente tem que ser santo. Significa separado. Também tem gente que gosta de curtir da nossa cara, né? Os ídolos. Agora são santos. Chega e fala, sou mesmo. É santo? Eu sou mesmo. Porque santo na Bíblia significa separado para Deus. Então eu estou separado para Deus. Eu não faço parte do mundo. O meu pensamento não é mais mundano. A minha linguagem não é mais mundana. O meu caráter não é mais um caráter mundano. A minha vida não é mais uma vida mundana. Eu tenho uma vida cristã, não tenho mais uma vida ímpia. Então eu estou o quê? Separado, porque eu tenho esse selo. É uma vida diferente.
Antes eu entregava toda a minha vida para o mundo, hoje a minha vida é de Cristo. É Ele que está dentro de mim. Como Paulo diz, não é eu mais que vivo, é Ele que vive em mim. Por isso que Ele tem que viver em você. Não você tem que viver, é Ele que tem que viver dentro de você. Mas para Ele viver dentro de você, você tem que abrir o teu coração. Olha aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Veja que Jesus, ele é tão humilde que ele bate na porta do coração. Ele não entra metendo o pé, ele entra e ainda pede licença, com licença. De tão humilde que ele é. Jesus é um homem simples, humilde, uma pessoa simples, humilde. Esse é Jesus. Esse Jesus que eu conheço, ele é tão simples, que se ele entrasse agora aqui na igreja e sentasse aqui no banco, ninguém iria reconhecer ele, de tão simples que ele é. Ele ia sentar aqui com roupa diferente do que a minha e do que a tua. De repente ele ia sentar aqui com aquelas roupas mais baratas que tem. Se ele vir com a roupa mais ou menos assim, pode ter certeza que até um botão já está faltando. Ele não ia entrar, chegar aqui na igreja mostrando que ele é o reizão, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, ele vem na maior simplicidade. Esse Jesus que eu conheço. É esse que eu conheço. Eu só consigo enxergar esse Jesus. O encontro que eu tive com Cristo, ele me se apresentou assim, desta forma. Hoje ele está lá, uma autoridade suprema. Isso está lá na Bíblia, está lá em Apocalipse. Ele é uma autoridade suprema. Hoje ele está lá com as suas vestes reais. Hoje ele está lá com a sua coroa, mas a sua mão ainda está furada. Aqui ainda está furada com a lança. Mas se ele desce e vem no meio do povo, ele vem com simplicidade. Por que lá no passado, quando Jesus estava aqui, por que os sacerdotes, os fariseus, por que reclamaram tanto dele? Porque ele ficava no meio dos pobres, ele ficava no meio dos humildes, ele ficava no meio daquele cheio de piolho, não estava nem com medo se vinha piolho ou não. Ele estava lá no meio, sentava junto com todo mundo. Já chegaram a brigar com Jesus, foram lá tirar satisfação com Jesus. Você senta aí no meio desse povo que nem as mãos lava para comer. Pensa, de tão simples que ele é. Às vezes nós erramos de entrar uma pessoa assim, não só na igreja ou em qualquer lugar, sei lá, porque ser diferente, ou porque está cabeludo, ou porque está cheio de brinco, ou porque está cheio de piercing, ou porque está cheio de tatuagem, e a gente olha com rejeição. Nossa, que isso, é um demônio, é não sei o quê. Não, Jesus era bem simples, totalmente simples. Por isso que daí em Hebreus, que a gente vai ver, fala que nós temos que ter a santidade, porque ele é o compromisso com Deus e também numa luta contra o pecado. Então a gente tem que viver essa santidade. Amém, irmão? Abre comigo lá em Hebreus rapidamente, capítulo 12. Olha só, Hebreus capítulo 12. E às vezes nós erramos dessa forma, irmãos. Nós erramos. Quer ver? Lembra aquele filme brasileiro, O Alto da Compadecida? Quem já assistiu esse filme? Quem já assistiu esse filme? O Alto da Compadecida. Então, bem no final, aparece Jesus já esqueci o nome do rapazinho lá. Apareceu Jesus, né? Só que o Jesus que apareceu era o Jesus negro, não é? E ele pediu um pedaço de pão, se me falha a memória, né?
Aí ele falou, não, isso aqui é meu e tal, não sei o quê. Rejeitou. E às vezes, meus amados, às vezes acontece sim de uma pessoa passar por você, pedir alguma coisa e você tem, e você chegar e não dá. Às vezes até Deus manda a própria pessoa aí. Ó, o anjo leva até o meu servo porque ele vai lá e dá. Por isso que Jesus fala, eu tive fome e não me deu de comer. Eu tive sede, eu tive frio e não me deste de vestir. Porque muitas das vezes a gente consegue chegar a Jesus quando alguém está precisando de ajuda, quando alguém precisa está precisando de ajuda, precisando comer, precisando se vestir, está com sede. Às vezes a gente encontra Jesus assim também. Ele envia pessoas, ele envia nós para poder ajudar. Se você é uma pessoa que gosta de evangelizar, fazer visita, você vai ver. Começa a falar de Jesus para você ver. Começa a evangelizar para você ver. Começa a falar de Cristo para as pessoas para você ver. Você sente uma pessoa diferente, renovada. Parece que tudo aquilo ali vai trabalhando dentro de você. Amém? Diz assim, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora por quê? Se eu não andar em santidade com Cristo, eu não vou ver a Deus. Espera aí. Então significa, se eu não ver a Deus, significa que eu não tenho salvação. Até nisso. Então eu tenho que viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Diga graças a Deus. Fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Vive uma vida de santificação. Fala para a pessoa aí. Uma vida de santificação. Aí também tem a terceira. Porque além da propriedade, além dessa vida de santificação, também tem o selo que é a marca da promessa. Só que essa marca da promessa, tem muita gente que está errando essas promessas aqui. Tem muita gente errando. Quer ver? Efésios, vamos lá. Um pouquinho mais para trás. Efésios capítulo 1. A marca da promessa. Olha só. Um dos selos do Espírito também é a marca da promessa. Efésios capítulo 1, do versículo 13. Se você achou, diga graças a Deus. Quem está vivo, diga amém. Meu Deus. Vamos de novo. Quem está vivo, diga amém. Aleluia. Né? Meu Deus. Ah, louco. Daí senão eu tenho que fazer um funebre. Efésios capítulo 1, do versículo 13. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Diga graças a Deus. Essa marca da promessa é a marca do Espírito Santo. A marca do Espírito Santo. João, olha só, João, ele batizava muita gente. João, na verdade, foi o último profeta. Aí depois veio Jesus. Então João, ele batizava. Ele estava ali, batizando. Aí ele viu Jesus chegando, ele já anunciou: eis o Cordeiro de Deus, a qual eu não tenho direito nem de amarrar a sua sandália. Foi lá e batizou Jesus. Só que ele não tinha o Espírito Santo. João não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só vinha depois que Jesus ressuscitasse no terceiro dia, que aí ele fosse arrebatado ou pela ascensão dele subindo, para depois vir o Espírito da promessa, que ali começa tudo em livro de Atos para frente. Quando João foi preso, olha só, preste bem atenção.
Quando João foi preso, botaram ele no cárcere. Um tempo depois, ele chegou e falou, mandou dar um recado para Jesus, perguntando se realmente ele era o Cristo. Está lá, é a Bíblia. Agora, o que eu entendi? Que uma pessoa sem o Espírito Santo, se ela muda de local, muda de pensamento, muda de atitude, mudou de local, mudou de região, muda o caráter, muda tudo. Porque quando se tem o Espírito Santo, você continua sempre sendo a mesma pessoa, independente aqui, independente lá, ou na tua casa. Pode mudar de emprego, você sempre é a mesma pessoa. Pode até mudar de igreja, mas você sempre vai ser a mesma pessoa. Mas quando João mudou de lugar, mudou de tempo, aí ele ficou meio assim, será que é Jesus ali? Será que é ele ali? Aí ele ficou ali, pensando, porque ele mudou o local, ele mudou aquele tempo dele ali. Então por isso que deu essa dúvida, porque ele não tinha o Espírito Santo. Aí Jesus, com a maior humildade, né, podia ter rejeitado ele, podia ter falado um monte de coisa para ele, podia ter, metido a boca dele, digamos assim. Mas não, Jesus se permite na maior humildade e fala, não, fala lá que os cegos estão vendo, que os paralíticos estão andando, que os mortos estão ressuscitando, como diz, fique tranquilo que eu sou eu mesmo. Porque Jesus entendeu que ele não tinha o Espírito Santo. Então era óbvio que quando você muda de local, você muda também de atitude, você muda de vida. Isso é falta do Espírito Santo. Agora, a gente lendo aqui em Efésios, nesse capítulo 1, versículo 3, a gente vê que a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito da promessa. Se tem que buscar esse Espírito Santo, amém? Por isso que o Espírito Santo no crente é a marca ou sinal de uma propriedade de Deus. A gente fala, busca a presença de Deus na igreja, em casa, busca o Espírito Santo. Eu sei que você tem problemas na sua vida, eu sei que o teu problema é espiritual, eu sei que o teu problema pode ser também físico, emocional, mas existe aquele momento que você tem que esquecer tudo isso e buscar somente o Espírito de Deus. Senhor, eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero ser diferente. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, meu amigo, pode vir o mundo que for, pode vir Satanás o que for, pode vir o Golias que for, nada vai me tirar da presença dele. Nada. Não tem nada. No momento que você se sente fraco, a Bíblia fala, a hora que você está fraco é porque você está forte. É porque você está forte. Os cachorros têm uma força enorme, que se eles soubessem da força que eles têm, nenhuma corrente aguentaria, porque esses cachorros têm força. É que nem um elefante domado. Já viu o elefante domado? Pega ele lá, o elefante, bota ele ali amarrado no mesmo lugar, ele fica parado ali no mesmo lugar. No mesmo lugar. E ele é grande. Ele pode derrubar tudo isso daqui se ele quiser. É só você colocar o negócio na perna dele e nem deixar amarrado, só colocar uma cordinha e deixar solto. Ele vai ficar ali parado, porque aqui nele aqui já foi trabalhado que ele tem que ficar amarrado, parado. Então você tem que entender isso, que essa marca da promessa é uma marca também que te dá força, porque você tem que ter esse Espírito para te dar força. Amém, irmãos? Espírito para te dar força. Aí mesmo, Efésios capítulo 4, vamos lá, quase no final da mensagem. Efésios capítulo 4, versículo 30. Veja só. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Agora, por quê? Por que não entristecer o Espírito Santo? Porque a partir do momento que eu tenho o Espírito dele, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que lutar com toda a minha vida para não entristecer ele. A pessoa perde o Espírito Santo, perde. Fica entristecendo para você ver o Espírito Santo. Fica.
começa a entristecer bastante, porque você acha que ele vai ficar do teu lado? Não vai, ele sai. Se nós, pessoas humanas, nós somos assim. Uma pessoa que fica entristecendo você o tempo todo, você ficaria perto da pessoa? Ficaria ou não ficaria? Não ficaria. Se nós não ficamos perto de pessoas que só nos entristecem, quanto mais o Espírito Santo. Por isso que fala, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é uma marca da promessa na tua vida. Aí tem gente, quando chega da promessa, já começa a cobrar Deus. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu fazer isso. O Senhor prometeu de me curar. O Senhor prometeu de me prosperar. O Senhor prometeu de me dar uma casa. O Senhor prometeu de me dar carro. O Senhor prometeu de abrir portas, janela. O Senhor me prometeu. Mas a verdade, a promessa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Abraão recebeu a promessa, mas ele não viu a promessa. Abraão, olha para o céu. Está vendo essas estrelas? Então, tudo isso daí vai ser tua nação. É uma promessa. Ele viu? Não viu. Ele não viu a promessa. Moisés, sobe aqui. Está vendo lá? Olha lá, mana, leite e mel. É aquela promessa lá para o meu povo. Porque Moisés não era povo dele. Para o meu povo, está lá. Só que ele só viu de longe, mas ele não chegou à promessa. E muitas das vezes nós recebemos a promessa de Deus na nossa vida e a gente quer abraçar a promessa, mas de repente a promessa vem para nós, só que não é para nós, é para a nossa geração, é para os nossos filhos. Amém? Para os nossos filhos. Por isso que ele fala que eu nunca, Davi falou, né? Deixa eu ver se me lembro. Davi falou bem assim: eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se eu estou sendo justo, eu nunca vou ser desamparado. Por exemplo, que nem eu estou nessa promessa de Deus. Eu não tenho salário, eu não tenho nada. Nada, não tenho nada. A única coisa de valor que eu tenho mesmo, de valor mesmo, que está no meu nome, no meu carro, está lá em Renascença. É a única de valor. E esse celularzinho aqui só. Mas eu não tenho nada. Se eu morrer hoje, eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Nem uma casa, nem uma conta bancária, absolutamente nada. Mas eu tenho a promessa que a minha descendência não vai mendigar o pão, que a minha descendência não vai passar fome, que a minha descendência não vai passar as dificuldades que hoje eu estou passando. Então eu estou nessa promessa, então eu estou tranquilo. Amém? Eu estou tranquilo. Então, se eu morro hoje, eu sei que amanhã depois um dos meus filhos vai casar, vai viver a sua vida, vai ter sua casa, vai ter o seu carro, vai ter sua conta bancária, porque além de ele trabalhar, se esforçar, é porque a promessa também vai ser cumprida. Amém? Por isso fala, o Davi falou, eu nunca vi um justo ser desamparado. Então a promessa começa assim, sendo justo com Deus. Amém? Palmas para ele. Aleluia. Ô, mensagem boa, hein? Por isso que devemos ter cuidado para não destruir a impressão do selo de Deus na sua vida. Amém? Então, quando recebemos o Espírito Santo, somos selados e marcados por Deus. Agora vem a etapa final para nós orar. Quando eu também, além de ter a marca da propriedade, a da santidade e também da promessa, aí chega o principal de todos, que é a marca da salvação. Lá em Apocalipse, vamos lá. Apocalipse capítulo 7. Esse daqui ainda você vai ouvir quando eu começar a falar sobre os selos. Mais sobre selos. Quando eu chegar a falar no dia da marca da besta.
Olha só, Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Deixa eu beber uma água aqui. Quem achou, diga graças a Deus. É Apocalipse lá no último, né, tá? Vamos lá. Versículo 2. E viu outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, ó, o selo do Deus vivo, selo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra. Então, esses anjos receberam o poder para danificar a terra. Então, aqui já está falando da grande tribulação. Aqui no Apocalipse, já está falando da grande tribulação. É um momento de angústia, é um momento de agonia, é morte, mais morte, fome e sede e etc, etc. Só coisa ruim. É o momento da grande tribulação, é o momento do juízo de Deus. Está aqui, versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Versículo 4, e eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? Eu vou explicar isso aqui. Esse assinalado que vai acontecer lá no Apocalipse está falando apenas dos 144 mil selados do povo de Israel. Não é um gentio. Alguns teólogos, alguns pregadores falam que é no mundo todo. Não. Porque eles não lêem o versículo seguinte, do 5 e 6, que fala apenas de tribo. Tribo de Judá, tribo de como é que é? Até fala aqui, ó, tribo de Judá, Rubem, tribo de Gade, Aser, Naphtali, tribo de Manassés, e assim vai, Simeão. Então cada tribo são 12 mil selados de cada tribo, que vão ser estes homens. Só que o interessante desses homens aqui, que eu estou falando deles aqui primeiro, que eles recebem um selo. Somente eles, e os demais não. Até aquele povo que ficou, depois do arrebatamento que ficou, eles não vão receber este selo. Isso significa que se o anticristo chegar na frente de um desses caras aqui, eles podem metralhar, não morre. Parece ficção, não é? Parece coisa de filme, né? Mas não é. Já está falando aqui. Porque eles receberão a marca, receberão o selo, e ninguém vai conseguir tocar neles, porque são 144 mil que vão ficar evangelizando de novo. Vão tentar matar eles, não conseguem. Vão atirar, a bala não vai chegar. Aí vai cair um monte de juízo, pragas, mas não vai cair sobre eles. São os únicos 144 mil selados que serão isentos. Agora mais pro dia de hoje. Claro, você não vai dar o peito para alguém atirar em você. Só que essa marca daqui é a mesma marca da salvação. Por quê? Porque Satanás pode fazer tudo contra você. Pode tocar nas suas coisas. Pode tocar no carro, no filho, na esposa, no marido. Pode tocar em todo mundo, mas na tua alma ele não toca. Pode tocar na tua saúde, mas na tua alma ele não toca. Por causa do quê? Do selo, a marca da salvação. Então não tem como ele tirar você da salvação de Deus. Não tem. Não tem nada que muda mais o meu pensamento quando eu tenho a marca da salvação. Não é uma ideologia de gênero que vai me mudar. Não é a idolatria que vai me mudar. Não são essas coisas erradas e mundanas que estão ocorrendo em todo mundo que vai mudar o que já está aqui dentro de mim. Não é a mágoa, não é a raiva, não é o ódio, não é a perseguição que vai mudar. Pode arrancar minha cabeça, pode me matar, pode me mandar para a cadeia, pode me processar, pode me prender, mas nada vai tirar essa marca, que é aqui a marca da salvação. Amém, amado? Olha a importância. Agora, da onde que vem tudo isso? De uma única pessoa. O Espírito Santo. Olha a pessoa do seu lado.
O Espírito Santo. Só fala assim, o Espírito Santo. Agora, para nós encerrar, Colossenses capítulo 3, versículo 3. Esse Colossenses capítulo 3, versículo 3 foi uma revelação que Deus uma vez tinha dado para mim. Eu vou ler uma coisa aqui sobre esse Apocalipse que eu fiz essa anotação. A marca do Espírito Santo selando as frontes dos crentes significa uma convicção profunda de fé em mentes, esclarecida contra todo o engano e perseguição do inimigo. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, ele muda isso aqui, ó. Isso. O Espírito Santo não faz a pessoa pular, quando a gente vê outras igrejas, rodopiar, parece uma pombagira, cair. Tem uns que caem, né? Tem uns que fazem uma cena ridícula, aí fala que está cheio do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não tira ninguém da sua consciência. Ele muda aqui, ó. É aqui que é um negócio. Por isso que a marca da besta, que ainda vou trazer ainda essa mensagem sobre a marca da besta, por isso que eu falo, a marca da besta não é o chiquezinho. Eu vou colocar o chique, está com a marca da besta. Não, a marca da besta já está aqui, ó. Começa aqui. Se eu aceitar o que o mundo está me propondo, e eu aceitar, e aqui se cauterizar na minha mente, já era. Eu já aceitei a marca. E se eu aceito essa marca, já estou separado. Não para Deus, mas pro diabo, pro anticristo. Pode ver. Hoje em dia eles estão aceitando ideologia de gênero. Então não estão. Com maior facilidade. Hoje em dia não temos nada contra, mas estão aceitando até homossexualismo pregando no altar. É ou não é? Isso é a marca da besta. Porque estão fazendo ao contrário da palavra de Deus. Então recebe essa marca. Fica aqui cauterizado. Por isso que se uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela está à mercê de receber esse tipo de marca. Então nós temos que buscar sempre a presença de Deus. Diga graças a Deus. Então Colossenses capítulo 3, versículo 3. Olha só. Isso daqui é a base de tudo. Quando o Giovanildo fez essa pergunta, aí depois eu fui lá no privê para ele e falei assim, ó, alguns não souberam responder. Mas, por quê? Porque eu já tinha orado a Deus. Uma vez eu orei a Deus, eu entrei numa discussão, assim de grupo, sabe? E os caras falando da marca da besta. Eu sempre falei que a marca da besta, ela é mais espiritual do que física. Não, porque você não sabe de nada, porque você não estudou teologia, porque você é um herege, porque você é não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aquilo ali foi, sabe, foi ligando minha vida. Terminando tudo. Chegou uma hora que eu dobrei o joelho. Senhor, fala comigo com relação a esse negócio aí do Apocalipse. Fala comigo com relação a essa marca da besta. Foi ela que eu falei com Deus, se eu tenho o Senhor, eu tenho o Espírito Santo, e se eles resolvem me prender, me amarrar numa cadeira e colocar um chip em mim, eu vou perder a salvação assim? Na marra? Não é assim. Aí eu fui falando, o Espírito Santo só falou, leia Colossenses capítulo 3, o versículo 3, e olha o que Deus falou aqui para mim, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diga graças a Deus. Agora, por que ele fala, vós estás morto? Não está falando porque eu já morri. Ele está falando que eu morri para o mundo. Se eu morri para o mundo, se eu me entreguei para Jesus e morri de vez para o mundo, é porque agora a minha vida está escondida com Cristo. E aonde que ele fala também que ninguém irá nos arrebatar da mão de Jesus. Amém? Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Se coloquem de pé. Então, certamente o selo do Espírito não é algo visível.
mas será em nosso coração, como afirma o que nós lemos. Esse é o selo do Espírito Santo. Você tem que buscar esse selo. Irmãos, para resolver a sua vida, primeiro tem que resolver a sua vida com Deus, para depois você tentar resolver as outras coisas. Sabia disso? Esse é o segredo. É uma certidão. Por quê? Porque se você quer resolver a sua vida sem Jesus, você só vai dar murro em pontas de faca. Agora com Jesus é diferente. Você vai ter uma direção certa. Ele vai falar, faça isso, não faça aquilo, deixe isso acontecer. Ele vai dar a direção de tudo. Mas para isso acontecer, eu tenho que me entregar, eu tenho que me regenerar, eu tenho que me vivenciar, eu tenho que buscar, eu tenho que estar sobre este selo, eu tenho que vivenciar minha vida com Cristo. Amém, amado? Eu tenho que vivenciar. Por isso, entregue a sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o momento é agora. Entrega a sua vida para Jesus. Aceita Ele como o único Salvador e exclusivo da sua vida. É que nem eu tinha comentado, eu preguei lá em Piraquara sábado, e a mesma mensagem eu trouxe aqui. Por que existe muita idolatria? Por que as pessoas são idólatras? Por quê? Porque eles têm fé, mas eles querem pegar, eles querem ver, então eles precisam ver aquilo ali. Agora não, nós já somos diferentes. Nós amamos alguém que nós não vemos, sim ou não? Nós amamos alguém que nós não vemos. Nós servimos alguém que nós não vemos. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram que aqueles que viram Jesus. Para ter uma ideia, nós somos mais bem-aventurados do que eles, que estavam sentados na mesa com Cristo, que andaram com Ele para lá e para cá. Nós somos mais bem-aventurados, porque mesmo assim, aquele povo viu Jesus, mas quando chegou no dia que Ele foi na cruz, todo mundo, correu, deixou Ele na mão, sozinho. Deixou Ele na mão, sozinho. A mesma coisa aquele povo. Deus foi lá, levantou Moisés, foi lá, brigou com o faraó, viu lá as pragas, descendo lá naquele lugar, tirou o povo veio caminhando, viram uma nuvem atrás deles, acompanhando, e mais uma tocha de fogo na frente, acompanhando, caía pão do céu, a gente cai pão do céu para lá todo dia, caía pão do céu para eles todo dia, as roupas deles não rasgavam, Deus cuidava, mas mesmo assim, chegou uma hora que eles estavam reclamando, e ainda falando, era bem melhor mesmo estar lá no Egito, porque a gente não ficava por aqui. Rodearam 40 anos no deserto, porque a promessa era para eles. Ficaram 40 anos rodeando no deserto, que nem a metade daquele povo alcançou a promessa. Entendeu? Por quê? Porque estavam até, sabia que tinha alguém, sabia que tinha Jesus, sabia que tinha alguém, mas eles queriam continuar pedalando, continuar fazendo as coisas do seu jeito. Não vamos fazer do nosso jeito, irmão. Sempre peça direção para Deus, amém? Senhor, eu quero fazer tal coisa, o que eu devo fazer? Peça direção para Ele, converse com Ele, amém? Converse com Ele. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai falar com Ele, você vai buscar a presença dEle. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar forte no coração dessas pessoas, meu Pai. Fala com o Teu povo, Espírito de Deus. Renova a fé do Teu povo agora. Aleluia. Nós te adoramos, meu Deus. Adoramos a Ti. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia. Deixa tu santo ir e me tocar.
recebe hoje a minha adoração. Aleluias, aleluias. Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai, minha vida eu entrego minha vida eu entrego em tuas mãos. em tuas mãos. Mesmo que não haja Palavras para dizer, palavras pra dizer, quando o teu amor invade teu amor o invade meu viver, meu viver. fale para ele, toque em minha vida, Espírito Santo, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo, fale para ele, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, Faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo. Aleluia. Em teu altar, meu Pai, teu altar, minha vida eu entrego em tuas mãos. palavras para dizer. Palavras pra dizer, Quando o teu amor invade meu viver, teu amor invade meu viver. toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. Renova tua serva, Senhor. Faz o teu querer, Jesus. Espírito Santo, aleluia, meu Pai. Espírito Santo, faz, aleluia, e renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Se você é uma pessoa que precisa se renovar à presença de Deus, você sente, eu quero me renovar, eu quero me fortalecer, saia do seu lugar, venha na frente do altar. Não se preocupe com a pessoa que está na frente ou atrás. É você e Deus. Você que precisa renovar a sua aliança com Deus. Você que precisa da marca dele. Saia do seu lugar, venha na frente do altar. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero aceitar Ele como o único Salvador exclusivo da minha vida. Então saia do seu lugar da minha vida. Venha na frente do altar. Venha buscar a presença de Deus. Adoramos a Ti, Jesus. O Espírito Santo, busque a presença de Deus aí no seu lugar.
Ah, meu Pai, eis aqui estas pessoas, meu Deus, que estão diante do teu altar, pessoas que querem um coração novo, um espírito inabalável. Essas pessoas, meu Pai, vieram diante do altar com um único propósito de entregar as suas vidas para o Senhor. Num único propósito, meu Pai, de ter um novo coração, de receber, meu Pai, a marca da promessa, de receber a marca da santidade, de receber essa marca de ser propriedade exclusiva do Senhor, e com certeza de ter a marca da salvação. Oh Espírito Santo, aleluias, renova a fé dessas pessoas, renova a fé de cada um, meu Pai. Meu amigo, minha amiga, fique à vontade. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade na presença de Deus. Uma vez me criticaram, falaram assim para mim: por que você falou você para Deus? Aí eu disse: será porque eu não tenho sido muito íntimo com Deus para chegar a esse ponto? Busca intimidade com Cristo, meu amigo, minha amiga. Busca intimidade com Ele. Vive uma vida com Ele. Vive uma vida de cristandade com Ele. Que esteja dentro de você o verdadeiro Evangelho. Tenha dentro de você o verdadeiro Cristo, o ressuscitado. Ele é o leão da tribo de Judá. É Ele que te renova, é Ele que te fortalece, é Ele que te enche, é Ele que cuida de você. Ele entende todos os seus problemas, Ele conhece o seu coração, Ele sabe do que você está sentindo, Ele sabe que você foi rejeitado ou rejeitada, Ele sabe do seu coração, porque Ele também foi. Mas Jesus ainda diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Busque a Ele. Não tenha pressa de nada, porque quando estamos na presença de Deus, nós esquecemos de tudo ao nosso redor. Esquecemos do mundo lá fora, esquecemos da família, esquecemos de tudo, até mesmo quem nós somos, do nosso trabalho, tudo. Porque a tua alma, ela anseia para estar na presença de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, xabaralá, xabaracim, canterei, xabaralá. Canterei, xabaralá. Glorioso de Israel. Sim, Jesus. Derrama do teu Espírito na vida dessa pessoa. Derrama da tua presença, aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus, um coração quebrantado é um coração regenerado. Quando o coração é quebrantado, meu Pai, é porque este coração está pronto para te receber. Receba a força de Deus na sua vida. Oh, aleluias, aleluias, meuPai. Tem pessoas, meu Deus, que querem o Senhor, mas muitas das vezes são amarrados, atribulados. Mas existem pessoas que têm sorriso. Não deixa que perca, meu Deus. Receba o poder de Deus na sua vida. Oh, aleluias, aleluia, Jesus. Derrama da tua presença no seu cérebro. Derrama do teu Espírito na vida de cada uma dessas pessoas. Nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Jesus. Tu és a nossa rocha. O Senhor é o nosso escudo. Oh,
Levanta, meu Pai, levanta aqui um povo forte, levanta aqui, meu Deus, um povo renovado, levanta, meu Deus, um povo fiel ao Senhor, um povo que vai dar a sua vida pelo Evangelho, um povo que vai se entregar inteiramente para o Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, nos renova, Jesus, nos renova. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Isso. O Espírito de Deus. Essas pessoas precisam do Teu Espírito. Queremos a Tua presença, meu Pai, em nossas vidas. Fala com Deus, meu amigo, minha amiga. É você, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluias, aleluias, glórias. Ele não chama você para ser um religioso, uma religiosa, não. Ele chama você para ser filho. Ele chama você para ser servo. Ele chama você para ser amigo. Ele chama você para você ser salvo. Abençoa essas vidas, meu Pai. É que nós te pedimos, meu Deus. E unge a cada um deles com Teu Espírito. E os abençoa. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Bem forte para Jesus. Amém? Dá um abraço na pessoa aí do seu lado. Abraça a pessoa bem forte. Abençoa essa pessoa para que seja abençoado. Jesus é com você. Para se eu te amo, Jesus te ama e eu também te amo. Aleluia, Senhor Pai. Glórias a Deus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Quem está bem? Estão bem mesmo? Estão bem mesmo? Não precisa fazer outro culto, não? Deixamos para sexta? Então tá bom, então. Graças a Deus. Palmas novamente para Jesus.